Olá, porção do reino, porção diária na área. Bom dia, tudo bem? Como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo essa devocional, essa reflexão, mas interessante, ontem, na hora que eu fui jantar, eu estava conversando com a minha esposa e ela falou que ela teve um sonho, né? Um sonho com traição, com aventuras. Um sonho bem complicado e com pessoas conhecidas nossa. Hoje eu levantei, não fui dormindo pensando no sonho, né? Mas hoje, a hora que eu levantei para trabalhar, eu levantei com a palavra perdão. E eu não entendi o porquê eu levantei com essa palavra perdão na cabeça, assim. Porém, vim trabalhar. Vim para minha rotina diária. E aí, quando eu chego aqui, eu paro, né, para fazer a minha devocional, ler, meditar um pouquinho. Já venho, né, dentro do carro ouvindo coisas, né? Eu faço curso e eu aproveito de manhã cedinho para estar me alimentando, né, do curso, de coisas que a gente vem nos capacitando. Não que isso me torne melhor, não que isso me torne alguém diferente, mas a minha mente ela se expande quando a gente se alimenta de coisas saudáveis. E isso é com todo ser humano. Mas quando chega aqui, aí eu vou ler a devocional de hoje. Olha o texto. 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 10. Pois a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Atita, para ser a sua mulher. Esse versículo, ele está falando da história de Davi. Quando Davi ele se apossa da mulher de Urias e toma ela como sua mulher. Foi um ato grave que Davi cometeu. Foi algo assim que Deus ele repudiou a ação de Davi, mas porém Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Quando a gente vai refletir sobre a maneira de Deus perdoar, ou como Deus perdoa, é totalmente diferente de nós, é totalmente diferente da maneira que nós pensamos e imaginamos. Quando Deus perdoa, está perdoado. Deus perdoou, está perdoado. Isso é fato. Não tem essa Deus perdoa para desperdoar. Quem perdoa para desperdoar somos nós. Nós, em muitos casos, perdoamos e aí é só a pessoa fazer qualquer coisa de novo, a gente deixa o perdão de lado e continua fazendo a... Ai, Jesus. Fazendo as loucuras da vida. Mas Deus não. Deus perdoa, tá perdoado. A pergunta que fica é: o que Deus ele precisa? O que Deus quer de nós para perdoar pecado? O que Deus requer de mim, de você, para perdoar pecado? A resposta mais lógica seria o arrependimento. Sim, o arrependimento. Nós nos arrependemos, pedimos perdão e não cometemos mais aquele pecado que havíamos cometido.
Mas uma coisa que a gente tem que ter na mente e nos assegurar de uma coisa importante é: o arrependimento, ele não anula as consequências do pecado. Se arrependeu? Amém, tá tudo certo. Deus te perdoou? Amém, tá tudo certo. Só que o perdão de Deus e o arrependimento, ele não anula as consequências das nossas atitudes, do que nós fazemos. E isso daqui coloca muitas pessoas a uma fase de esquecimento da vida, achando que o que fez ou o que está fazendo ou o que pretende fazer não sofrerá consequências. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, existe consequências. E as consequências está independente daquilo que eu acabei de falar, do perdão, do amor de Jesus, do amor do nosso Deus, do arrependimento. Está independente, as consequências vão vir. Deus pode te livrar dessas consequências? Deus, ele é Deus, gente. Deus, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser te perdoar e não deixar você sofrer consequências nenhuma das suas coisas, ele é Deus. Mas geralmente a gente sofre consequências das nossas atitudes. As consequências, por que elas existem, né? Porque as consequências, elas insistem em permanecer lá. Falando aqui numa palavra muito bem simples, as consequências existem e insistem em permanecer lá para nos fazer lembrar da terrível consequência dos nossos pecados. Gente, se a gente já sofre consequência e ainda assim continua pecando, imagine se a gente não sofresse consequências. Imagine se você não sofresse consequências nenhuma das suas atitudes. Pensa nisso. Davi foi perdoado por Deus? Foi. Davi foi perdoado por Deus. A luxúria, o adultério, o roubo, o assassinato. Davi foi perdoado por Deus. Deus removeu o pecado de Davi completamente da sua história. Mas uma coisa, perdoando, tá? Na questão do perdão. Mas em Salmos capítulo 103 e o verso 1 diz, verso 12, se não me falha a memória, Deus não removeu da vida de Davi a dor que ele deveria enfrentar por consequência das suas atitudes. E aí a gente começa a ver um monte de coisa acontecendo na vida de Davi, na vida da família de Davi, nos seus filhos, consequências graves. Que aí, como nós, ser humano, a gente acaba esquecendo do que nós fazemos. A gente acaba esquecendo do que nós estamos fazendo, do que nós cometemos lá atrás, do que falamos. Olha, esse negocinho que tá aqui dentro, que é a língua, gente do céu. Como faz a gente pecar? Como faz a gente pecar? A mente, os nossos olhos. Olha as consequências que aconteceram com Davi. Davi
ele comete pecado, a criança que deveria nascer por consequências do pecado de adultério morreu. O filho de Davi, Aminon, você deve conhecer essa história, violou a filha ou seja, sua meia-irmã, a filha de Tamar, não, a filha de Davi, Tamar, ou seja, gente, é muito interessante isso. Absalão, ele trouxe uma divisão para o reino. Então vem desencadeando muitas coisas na vida de Davi por conta de coisas que ele cometeu lá atrás, e as consequências vieram. O que nós precisamos fazer então? É nos arrepender e insistir em ter uma vida de obediência. Sabe aquela palavra? Vamos orar, mas também devemos vigiar? É isso que tem que acontecer com as nossas vidas. Vigiar e orar para que não caia em tentação é uma palavra verdadeira. Vigiar e orar para que o inimigo, o vosso adversário, gente, é perigoso a gente achar que Deus, porque nos perdoou, ele vai remover todas as consequências no momento do nosso arrependimento. O que nós devemos pensar e começar a entender é que no instante em que você mostrar uma vida dedicada, uma vida abdicada, uma vida sincera diante de Deus, as consequências dos pecados vão vir, mas você tem a certeza agora do seu comportamento diante de Deus. E tendo a certeza do seu comportamento diante de Deus, você vai saber lidar e carregar como um fardo mais leve a vida diante de Deus. Deus, ele, como eu falei aqui agora há pouco, ele pode querer e ele, se ele quiser, ele faz restaurar tudo, deixar como era antes. Mas a gente jamais pode se ausentar das consequências. O que nós devemos fazer então? E eu vou ler aqui para fechar essa devocional. Deus perdoa o pecado imediatamente, no entanto, em que nós sabemos que no momento do arrependimento é verdadeiro o perdão do Senhor, nosso Deus. Mas o que a gente tem que lutar para ter agora diante de Deus é uma vida de caráter, uma vida de postura diante de Deus e das pessoas e de tudo aquilo que Ele nos proporciona. E quando a gente fala de caráter, tem algo aqui que eu quero ler. É o caráter, não o perdão, que determina o que Deus vai trazer em seguida para a sua vida. Por quê? Porque sabemos as consequências devastadoras
das nossas desobediências. E o que nós devemos fazer? Vamos evitar todo pecado com diligência e correr com uma perseverança a corrida que nos está proposta para nós. Hebreus capítulo 12 e o versículo 1, a parte B. O que nós devemos fazer? Vou repetir aqui. Porque sabemos que as consequências devastadoras da desobediência, elas virão. Vamos evitar todo o pecado com diligência e correr com perseverança a corrida que está proposta para nós. Como que nós devemos estar diante da presença de Deus? Vigiando, nos cuidando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Perdão, Ele vai te perdoar. Ele é verdadeiro, Ele é sincero. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas a gente não pode esquecer das consequências das nossas atitudes. Independente do perdão. Independente do amor de Jesus. Independente do amor de Jesus. Tenha um bom dia.